Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre a palavra de Deus. Queremos vos convidar para você ficar conosco até o final. É um vídeo muito interessante, espiritualmente, e também de um interesse muito grande pela população cristã evangélica e todos que temem a Deus, o que tem um coração voltado para a palavra de Deus. Mas antes de nós entrar nesse estudo, quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, fazer parte dessa comunidade que se debruça sobre a palavra de Deus para estudá-la e aprender cada dia mais com a própria palavra. Embaixo do vídeo está escrito inscrever, você clica ali, automaticamente estará escrito, você não precisa pagar nada, é de graça, mas contribui muito para o crescimento e a propagação do evangelho. Então eu quero te convidar também a deixar seu like, seu comentário e ficar conosco até o final. Hoje nós queremos falar sobre um tema muito polêmico, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a qual está no evangelho, o qual escreveu Levi, ou Mateus, capítulo número 12, versículo 31 e 32. Vamos ler o que está escrito aqui, então. Por esse motivo, eu te digo a vocês, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem aquela que há de vir. Então esse é o momento que Jesus está se comunicando com os líderes do hebraísmo, da religião hebraica, a qual estão sendo contrário ao ministério de Jesus. Nesse momento, Jesus é levado a expulsar um demônio que levava uma pessoa a ser muda, aquela pessoa não podia falar, era o demônio que fazia isso. Então Jesus expulsa aquele demônio e os religiosos que estavam ali, que prepararam, que armaram para tentar acusar, Jesus viram a ação divina, viram a mão de Deus, viram a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, mas ainda assim, com o coração duro, por causa da soberba, religiosos, eles atribuíram a ação do Espírito Santo a Satanás. De maneira que eles dizem, ou disseram, ele expulsa os demônios pelas mãos, ou pelo nome, ou pelo dedo de Satanás. Veja, não foi uma coincidência, não foi um pensamento meramente que passou, não eram leigos. Primeiro eles eram doutores, eram os líderes espirituais de Israel, eram os escribas, os fariseus, eram os defensores da ortodoxia bíblica hebraica. Então não eram pessoas leigas, despreparadas. E se não fosse somente isso, eles presenciaram um ato sobrenatural de misericórdia de Deus, por intermédio do seu Filho Jesus e do seu Espírito, libertando uma pessoa possessa por demônio. Então aqueles homens, de uma forma espontânea, consciente, de sabedoria humana, eles atribuíram para envergonhar a Jesus, para desrespeitá-lo, para desmerecê-lo e para contrariar o seu ministério, aquele milagre a Satanás. Aí eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles blasfemaram porque eles eram conscientes, eles tinham conhecimento escritural, teológico, eles tinham autoridade religiosa no judaísmo, e eles viram, testemunharam uma ação poderosa de milagre, de misericórdia de Deus, através do Espírito Santo na vida de Jesus, ao libertar aquela pessoa de um demônio que o deixava ele mudo. Então veja, eles com todos esses aparatos que eles tinham para contestar, ou poder ver, ou testemunhar que ali Deus estava agindo, eles simplesmente, por causa do seu orgulho, da sua religiosidade, eles não aceitaram e blasfemaram. E agora, talvez você fique pensando, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Talvez você fique pensando, mas quando eu penso, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Muitas vezes a pessoa fica nesse dilema. Eu pensei alguma coisa mal contra o Espírito Santo. Eu pensei uma palavra ruim, uma palavra dura, e falei na minha mente contra o Espírito Santo. Eu vi acontecer alguma coisa na igreja, uma ação pentecostal, um mover na vida de uma igreja, de um pregador, de um grupo, de jovem, de coral, e achei que aquilo não era bom e pensei nisso. E será que eu estou condenado? Será que eu blasfemei? Será que eu vou para o lago de enxofre, para o inferno?
Será que não há mais perdão para mim? Talvez você esteja pensando assim. Talvez você esteja se condenando por causa desse pensamento, dessas palavras que você possa ter dito. Então, mas eu quero neste vídeo dizer que não basta simplesmente você pensar nisso. Não basta simplesmente acontecer um ato desta maneira que você está blasfemando contra o Espírito Santo. Pensar ou julgar com seus pensamentos, ou dizer alguma palavra que vem dos seus lábios contra alguém, contra uma igreja, contra um pastor, contra um pregador, contra um cantor, contra um músico. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é um ato humanamente costumeiro dentro dos pensamentos que voam, mas tem que ter todo esse cuidado para que evite isso. Então isso, na verdade, não é uma blasfêmia. Você precisa entender que isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. E você precisa entender que esse sentimento de culpa, o sentimento de preocupação, esse sentimento de um cuidado, de estar preocupado em se blasfemou ou não, isso já é uma ação do Espírito Santo trabalhando em tua vida para que tu tenhas cuidado no pensar, no falar, no julgar, para evitar qualquer tipo de atitude que entristeça o Espírito Santo. Isso mostra claramente que o Espírito de Deus está trabalhando ainda sobre a tua vida, mostrando que isso não ocorreu, a blasfêmia não ocorreu, porque foi apenas um ato debilitado, um ato que veio espontaneamente na tua mente, nos teus pensamentos, e uma atitude humanamente, mas que não causou, que não concretizou uma blasfêmia. Por isso você precisa ter esse cuidado, esse entendimento que não é uma blasfêmia, um pensamento, ou falar alguma coisa contra uma instituição, uma pessoa, um ministro, um pregador. Blasfêmia, você precisa estar como teve aqueles religiosos que estavam lá de Jesus, uma pessoa que tem conteúdo bíblico, uma pessoa que conhece as escrituras, uma pessoa que testemunhou o milagre, uma pessoa que viu que aquilo ali era uma ação de Deus, mas pelo sentimento ruim, pelo sentimento fariseu, ainda assim atribuía ao Espírito de Deus uma ação do diabo. Então eu espero que isso responda a vossa pergunta, suas frustrações, e busque em Deus, peça a Deus a graça, peça a Deus perdão, e que Deus te ajude, o fruto do Espírito venha em sua vida, tá certo? Deus abençoe grandemente e que a paz do Senhor esteja sobre todos vós, em nome de Jesus.